E se eu disser para você que em inglês você não utiliza números, você não vai contabilizar as coisas, as palavras, os sujeitos nas frases? Bom, isso seria, claro, uma mentira, mas o que não seria uma mentira seria se eu te dissesse, e eu estou te dizendo, que em inglês você conta e contabiliza as coisas de maneira diferente comparado com, é claro, com a língua portuguesa. Por exemplo, em português nós temos a palavra informação e podemos utilizá-la no plural dizendo informações. Temos a palavra água e podemos dizer águas. E em inglês, não se pode fazer isso? Não! Pelo menos não da mesma maneira que a gente faz em português e com o mesmo contexto. Sobre os uncountables, rapidinho. Primeiramente, não adianta, na minha opinião, você tentar entender o porquê dessa diferença linguística entre os dois idiomas. Por que em inglês a gente não contabiliza, ou por que em português a gente contabiliza. Não leva a lugar nenhum, né? E realmente nem sei se a gente conseguiria ter uma resposta a respeito disso. Agora, o que adianta muito, na minha opinião, e é o que eu quero fazer aqui, é a gente tentar entender quais classes de palavras costumam cair nessa definição, né, ser utilizadas como uncountables, ou melhor dizendo, ser uncountable em inglês, ser incontável em inglês. Então é isso que eu quero fazer, como eu já falei, vamos lá. Mas primeiro, vamos entender o que muda na prática com as palavras incontáveis. O que você precisa ficar atento, o que você não pode fazer, o que você deve fazer dentro das frases, etc e tal. E a primeira regra de ouro é jamais utilizá-las com qualquer referência a números e mesmo as referências indiretas, começando pelo artigo indefinido a. Por exemplo, nas frases I have a friend, I have a dog. Essas frases jamais poderiam ser utilizadas dessa maneira. O a, melhor dizendo ali, o artigo indefinido a, jamais poderia estar ali se as palavras friend e dog fossem incontáveis. Então com isso você já sabe que elas não são, né? A segunda vai na linha da primeira, que é não colocar números, ou seja, é óbvio, mesma coisa que eu falei anteriormente, não contabilizá-las, né? Mas aqui sendo mais específico, né? Não usar com 3, com 4, com 5, etc e tal. E também palavras que não são números, mas que fazem referências a palavras, a 2 ou mais itens ali na frase. Como, por exemplo, many, que traduzindo muitos ou muitas, e a few, que significa, na tradução, alguns ou alguns poucos. Isso jamais vai casar com uma palavra incontável, por motivos óbvios, né? A terceira é uma regra e é uma dica ao mesmo tempo, que é para você utilizar a palavra some. Toda vez que você quiser usar uma palavra que em inglês você sabe que é incontável, mas que em português ela é contável. Então, se você pensa na frase, eu preciso de uma informação, aí você está contabilizando, tá? É importante dizer, é importantíssimo dizer. Quando a gente fala de contabilizar, quando a gente fala de incontáveis, melhor dizendo, uma das características das incontáveis é que elas vão vir sempre no singular. Mas isso não significa que a gente pode utilizá-las com o número 1 ou com o artigo indefinido a, que significa 1 também. Então, quando você quiser falar eu preciso de uma informação, você fala I need some information. E você pode traduzir como eu preciso de uma informação e a pessoa vai entender o que você está querendo dizer. Inclusive vai ficar para você, fica aberto, fica assim, né? Eu preciso de algumas informações. Então você não fica comprometido a pedir só uma informação. Você pode pedir 2, 3 ou quantas forem. Olha aí, você achando que só tinha desvantagem, né? Agora vamos ver o perfil das palavras incontáveis. E aqui eu separei duas categorias, duas classes. A primeira são dos líquidos e coisas sem unidade baseada em formato. Trocando em miúdos, coisas que não dependem de um formato específico para serem o que são. Começando pelos líquidos, né, um líquido qualquer, a água, o mais óbvio de todos, não importa o que você faça no curto prazo, bate, joga, esmaga, a água vai continuar sendo água, e qualquer um dos demais líquidos. E agora, para coisas que não são líquidos, mas que também entram nessa dinâmica, eu quero listar 3 alimentos que são incontáveis em inglês e que são contáveis em português, é claro. Queijo, carne e pão.
Agora raciocina comigo. Se você corta um queijo, um pedaço de queijo ou um queijo inteiro em 1000 pedaços, esmaga, enfim, joga para um lado, joga para o outro, ele deixa de ser queijo? Provavelmente não. A não ser que você incinere o queijo, né? Daí é outra história, mas eu tô falando de intervenções menos agressivas, se é que você me entende. Ué. O mesmo vale para carne, o mesmo vale para pão. Agora, se você pega um telefone celular, um computador, uma maçã, uma guitarra, e você as quebra, elas vão deixar de ser aquilo que elas são. Por quê? Porque o formato delas depende, o nome delas, a definição delas depende, está 100% baseada no formato unitário, em seu formato unitário. Você não, tá? Eu tô dando um exemplo, tá bom? Não diga isso, tá bom? Agora, a segunda categoria de palavras incontáveis, eu as defino como só Deus sabe. Como é, amigo? Ou seja, são palavras que eu de verdade não consigo entender porque em inglês não se utiliza, a gente não as utiliza com números, ou seja, as contabilizando em frase, digamos assim, colocando elas com números. Por exemplo, as palavras information, advice, weather, informação, conselho, tempo. São 3 coisas, pegando informação aqui. Cara, informação é o que mais existe, né? O que mais existe são informações. E eu de verdade não consigo entender por que em inglês isso não é contabilizado. O mesmo vale para advice, conselho, imagina, né? E claro, weather, o tempo, o clima, né? A gente tem frio, tem calor, tem neve, tem chuva, e em inglês a gente não vai contabilizar isso, não vai falar de climas, né? Apenas clima. Então, no fim das contas, é apenas aquilo que não tem formato e aquilo que realmente a gente tem que aprender. É claro que a primeira categoria é a mais comum, né? A maioria, se eu fizer uma lista aqui de palavras que são incontáveis, das uncountables, a maioria vai se encaixar nessa primeira categoria que eu trouxe aqui. E que bom, né? Porque a segunda, convenhamos, é um pouco complicada. Agora 3 dicas pra gente fechar aqui com chave de ouro e, mais importante do que isso, pra você fazer bonito no teu círculo de amizades aí quando o inglês começar a vir à tona, né? Quando você começar a conversar em inglês ou falar de alguma letra de música ou até escrever alguma coisa, pra você definitivamente não passar vergonha, pelo contrário, fazer bonito. Dica número 1, referente, é claro, à questão, o tópico debatido aqui, óbvio. Dica número 1, em inglês a gente não pode usar a palavra música como a gente usa aqui no Brasil, ou seja, referindo-se à palavra canção. Por exemplo, se você quer falar que você gosta das músicas da Shakira, você em inglês vai usar a palavra song, ok? Que se traduzindo é canção. I love 3 of her songs. Também a palavra work, para emprego, para trabalho, né? Todo mundo sabe que trabalhar é work. Mas quando a gente vai usar isso no plural, por exemplo... My man has 2 jobs. Isso, a gente vai usar a palavra job, ok? Work mantém para trabalho no sentido do que significa, o que representa. Por exemplo, trabalho enobrece o homem, sei lá, alguma coisa assim. Aí usa a palavra work. Mas se for falar de emprego, ou mais do que falar de emprego ou trabalho, quando você for contabilizar, tenho 2 empregos, 2 trabalhos, use a palavra job. A dica número 2 pode parecer um pouquinho confusa, mas é bem bacana e bem útil. Quando a gente precisa de fato numeralizar, contabilizar uma palavra que em inglês é incontável, a gente pode usar a palavra pieces of e mais essa palavra. Por exemplo, se você quer falar literalmente, eu preciso de 3 informações, você vai dizer I need 3 pieces of information. E a dica número 3 é para dizer para você que é claro que você pode chegar num restaurante, num bar e pedir 2 águas, 3 cervejas, 4 vodka, sei lá. Por quê? Porque aqui você tá falando, apesar de eu dizer aqui na aula toda, nesse vídeo todo, que os líquidos são incontáveis, nesse caso você vai estar falando do produto, da garrafa de água, da garrafa de vodka, da latinha de cerveja, da latinha de coca. Então pode ficar tranquilo que quando eu digo líquidos aqui eu me refiro apenas à substância de maneira isolada. Existem contextos em que nem faz sentido, se você nem teria como vender isso em algum lugar se a pessoa não pudesse pôr um número nisso, né? Principalmente quem tá vendendo. E é isso por esse vídeo, espero que você tenha gostado, nos vemos no próximo and see you, bye bye.